eu te chamo. Venho partilhar os segredos do teu coração comigo. A profundidade que eu nunca tive, eu quero ter em tua presença. Por isso
Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Durante todo esse mês, Deus tem despertado no coração do Alexandre, do nosso pastor, que esse mês seria falado sobre fé. Amém, irmãos? E o Senhor, Ele trouxe algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com vocês de uma forma bem simples, mas que acredito que vai ser muito importante nas próximas semanas, aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 8. Tem alguém que está sem Bíblia aí? Se alguém tiver sem Bíblia, você pode ficar do lado dessa pessoa. Amém? Na verdade, irmãos, esse texto, ele nos apresenta aquilo que nós precisamos discernir nesse tempo, porque durante muitos anos nós esperamos que Jesus ele venha habitar na realidade a qual nós estamos vivendo, quando na verdade Ele quer nos elevar à realidade que Ele está vivendo. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2 relata isso, do versículo 4 ao 8 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, está aqui a tua palavra. Me ajuda, Senhor, nessa noite a compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse há pouco, esse texto, na verdade, dizendo que Deus, através da fé que é dada por Ele, que é um dom dele, Ele quer nos elevar a um lugar, a sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém, irmãos? A fé, na verdade, é um caminho, é um trampolim para nos elevar a ficarmos com Cristo em regiões celestiais. Amém, irmãos? E o que eu entendo com isso? Eu entendo que a fé, na verdade, irmãos, ela precisa ser desenvolvida. Deus nos dá a fé, mas essa fé ela precisa ser desenvolvida na vida de cada um de nós, para que através desse desenvolver essa fé nós possamos ir a esses lugares celestiais, encontrar, habitar com Cristo nesses lugares celestiais. Amém, irmãos? Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia para a gente fazer um paralelo dessa passagem
Deixa eu ler um livro aqui, eu separei muitos textos, mas eu quero ser bem objetivo. Abra em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Quem achar e encontrar aí pode ler para a gente, por favor. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Nós vamos entender mais um pouco por que a nossa fé precisa ser desenvolvida. Pode ler, por favor, Diego. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém, Diego? Jesus, ele declara que a nossa fé precisa ser como um quê? Uma semente de mostarda. Em Mateus capítulo 15, Jesus também, quando ele vai se referir ao reino dos céus, ele diz também que o reino, ele é semelhante a uma semente de mostarda. Amém, irmãos? Eu queria que alguém abrisse rapidinho em Mateus capítulo 15, para que a gente entendesse isso. Por que a fé precisa ser desenvolvida e por que a fé é comparada a uma semente de mostarda? Mateus capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Mateus 15 não, né? Não, peraí, 24. 24, não, peraí, irmãos. Ah, tá, desculpa. É Mateus 12, versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha por que um grão de mostarda, irmãos, é comparado ao reino dos céus em fé. Pegando dele, semeou no seu campo, a qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo se torna a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus, ele diz que o reino é comparado a uma semente de mostarda. E ele fala que a fé é comparada a essa semente, porque ela é a menor das sementes, porém, quando ela é plantada, e ela é regada, é cultivada, ela se torna a maior das plantas. Amém, irmãos? Eu escolhi esses textos para que a gente tivesse a certeza de que a tua fé e a minha fé precisam ser desenvolvidas em Deus. A minha primeira pergunta nessa noite é: o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Amém, irmãos? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Porque na verdade, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo em Deus e criamos motivações naturais, perspectivas humanas, nós começamos a deixar a fé de lado e corremos o risco de vivermos uma vida com a nossa fé fica estacionada em algumas experiências isoladas e destacadas que nós vivemos durante essa caminhada. E nessa manhã o Senhor está chamando a sua igreja novamente a desenvolver essa fé. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que a semente, a fé é um dom liberado por Deus na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos responder a isso. Precisamos desenvolver isso. Amém? Eu queria também que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Mateus capítulo 13. Valeu, obrigado. Primeira, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 8. Quem me achar aí pode ler pra gente. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, ao conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém, irmãos? A pergunta é, você pode estar fazendo assim: Felipe, como é que nós vamos desenvolver a fé? Eu quero te dizer nessa noite que para a sua fé ser desenvolvida, nós precisamos acrescentar algumas coisas. Amém? Esse texto está nos dizendo, vamos ler novamente, do versículo 5 ao 8, diz o seguinte:
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai-vos à vossa fé virtude, a virtude, a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, ter uma vida pela fé, nós precisamos entender que a primeira marca que nós precisamos ter em nós é que nós precisamos desenvolver essa fé. Amém, irmãos? Abra um outro texto para que a gente possa comprovar isso também. 1 São João, capítulo 5, do versículo 4. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, eu estou me preocupando em citar todos esses textos, para que a gente entenda que quando a gente lê na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus, amém, irmãos? A gente começa a entender que a fé é um presente que o Senhor nos deu, para que nós possamos cultivar, cuidar e regar todos os dias da nossa vida. O grão de mostarda, ele é uma semente pequena, mas quando é desenvolvido, quando é cultivado, quando é cuidado, se torna uma grande planta. E quando se torna uma grande planta, dá frutos, e quando dá frutos, pessoas, a Bíblia diz aves, pessoas começam a desfrutar daquilo que a fé está gerando em nossas vidas. Amém? É isso, irmãos? Então a fé, na verdade, é um presente que Deus nos deu para que a gente possa desenvolver durante toda a nossa caminhada com Ele. A grande prova disso é que o apóstolo Paulo, quando está terminando a sua carreira, ele diz o seguinte: combati um bom combate, encerrei a carreira. Ele guardou o que, irmãos? Fé. Ele guardou a fé. Quando eu leio esse texto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, se despedindo dele, dizendo que o tempo dele estava chegando, eu começo a entender tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa noite. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida, cultivada durante toda a nossa vida com Cristo, para que no grande dia a gente possa estar com ela e apresentar ela diante do Senhor. A fé é um presente de Deus, por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, nós não vamos transcender o que é natural. Quando eu vejo Efésios 2, quando a gente acabou de ler, que o Senhor quer nos levar para lugares celestiais, para estarmos com Ele, isso diz que nós precisamos, irmãos, pela fé, transcender o que é natural. Amém? Uma vida sem fé vai fazer, irmãos, a igreja do Senhor desistir e esmorecer no meio do caminho. Mas quando nós desenvolvemos a nossa fé no Senhor, eu quero dizer, você vai conseguir transcender todas as circunstâncias adversas que vão se apresentar para você. Amém, irmãos? Nós vamos olhar para as dificuldades, vamos olhar para as crises, vamos olhar para as derrotas. Nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida. E nós vamos perceber que tudo isso está desenvolvendo algo muito maior dentro de nós. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. A segunda marca, irmãos, de uma vida pela fé é que nós precisamos gerar em nós uma visão espiritual. A fé, na verdade, vai exigir de mim e de você fecharmos os nossos olhos para aquilo que é terreno, para começarmos a enxergar aquilo que é espiritual. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios capítulo 1, versículo 18. Então, repetindo, irmãos, a primeira marca de uma vida
vivida pela fé é que nós precisamos desenvolver essa fé. A segunda marca é que uma vida pela fé vai exigir de nós, gerar em nós uma visão espiritual. Amém? Quem encontrou pode ler, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminar os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém, irmãos? Abrir os olhos do seu coração. Visão espiritual, irmãos, quando você fala, algumas versões está dizendo aí, abra os olhos do vosso entendimento. Algumas versões dizem os olhos do vosso coração, algumas versões dizem os olhos do vosso entendimento. Isso está dizendo, irmãos, que quando nós começamos a termos uma vida pela fé, nós precisamos começar a abrir os olhos do nosso coração. Para confirmar melhor isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Nós vamos entender porque os olhos do coração representam visão espiritual. Por que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, tendo uma vida pela fé, representam uma visão espiritual? Quem achou pode ler Romanos, capítulo 10, versículo 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com o rosto que faz confissão para a salvação. Com o coração se crer. Nesse texto, irmãos, essa palavra crer, no original, ela tem o significado de se doar de corpo, alma e espírito. Então está dizendo que com o coração nós nos doamos de corpo, alma, e espírito. Então, quando os olhos do nosso coração se abrem, nós começamos a enxergar aquilo que é espiritual. E como consequência, nós cremos e nós nos doamos de corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Então, ter uma vida com Deus pela fé, vai gerar em nós uma visão espiritual. Eu anotei aqui algumas frases que eu li, achei muito impactante, assim, de um livro do Rick Joyner, que ele falou o seguinte: a fé verdadeira é conhecer a Jesus e conhecê-lo no poder da sua ressurreição. A fé é a habilidade de ver a eternidade, e isto nos liberta do apego aos cuidados e preocupações desse mundo que um dia irá se acabar. A verdadeira fé nos apresenta uma vida lado a lado com o Senhor, e o seu fruto será amor e humildade. A falta de fé nos trará orgulho que alimenta a concupiscência do homem e não o seu espírito. A fé é mal compreendida quando queremos desenvolvê-la com uma inclinação terrena. Amém, irmãos? O que eu entendo mais uma vez com isso? Que quando eu me inclino para as coisas terrenas, eu não consigo desenvolver uma visão espiritual. Irmãos, se nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é terreno, nós vamos parar, nós vamos desistir, nós não vamos acreditar naquilo que o Senhor tem depositado em nossas vidas. Deus tem depositado coisas poderosas no seu coração, amém, irmãos? Você crê nisso? Essa igreja, essa obra, existem coisas preciosas acontecendo. Deus tem uma causa, uma missão a ser cumprida nesse lugar. Através de mim, o Senhor conta com cada um de nós. Mas para que isso possa acontecer, irmãos, nós precisamos abrir os olhos do nosso coração. A fé gera em nós uma visão espiritual das coisas. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? O apóstolo Paulo aqui Amém. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, estava trocando uma ideia com Timóteo, estava discipulando Timóteo. E na verdade, esse texto é muito pontual para os dias de hoje. Na verdade, ele olha para Timóteo e ele alerta Timóteo de algumas coisas. Ele fala para Timóteo assim: Timóteo, cuidado com a sua inclinação, porque aquele que se inclina para as coisas terrenas,
o que vai acontecer com ele? O que você acabou de ler? Repete aí, por favor. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A vida pela fé vai nos fazer, irmãos, nos inclinarmos para aquilo que é o quê? O Espírito. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo também diz: olha, vocês são gerados no Espírito, então por que não viver segundo o Espírito? A fé, na verdade, irmãos, como eu falei no início, de o Senhor nos elevar aonde Ele está e não trazer Ele para a nossa realidade, entende? A gente quer que Ele desça, às vezes a gente não quer subir. Estar no lugar, porque isso vai gerar de nós esforço, isso vai gerar de nós renúncia. Irmãos, todo homem, toda mulher de Deus que quer ter uma vida pela fé vai ter muitas dificuldades, vai ter que aprender a encontrar o caminho da renúncia. Jesus disse isso. Ele disse: olha, aquele que quiser me seguir precisa negar a si mesmo, precisa renunciar coisas e tomar a sua cruz. A fé, irmãos, vai exigir de nós responsabilidade, comprometimento, vai exigir de mim e de você um esforço que talvez somente no natural nós não faríamos. A fé vai tirar você de uma zona de conforto, vai tirar você talvez de coisas que você não queria abandonar. Por isso que o apóstolo Paulo estava alertando Timóteo. Amém? Porque ele sabia que o Evangelho não é um romance onde no final tudo vai dar certo. Ele sabia que Timóteo ia passar por coisas que ele passou. Eu acho que na verdade ele estava falando aqui como um pai na fé, como alguém que já tinha experimentado coisas, vencido coisas, e sabia que Timóteo poderia passar por aquilo. Então, na verdade, irmãos, a fé, ela muda a nossa inclinação, porque a gente para de amar as coisas desse mundo e começamos a amar aquilo que o Senhor está amando. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 12. Então, recapitulando, irmãos. Uma vida pela fé vai exigir de nós desenvolver essa fé. Primeira marca. A segunda marca, que uma vida pela fé vai exigir de nós um despertamento para termos uma visão espiritual. E a terceira marca, irmãos, é que uma vida pela fé vai mudar a nossa inclinação da carne para uma inclinação do Espírito. Amém? Repetindo. Uma vida pela fé vai exigir de nós um desenvolvimento dessa fé. A segunda marca vai exigir de nós uma visão espiritual. E a terceira marca vai mudar a nossa inclinação daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 12. Quem achar aí pode ler, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 12. De fato, é grande o fonte de lucro, piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo, nada podemos levar. Tendo, porém, alimento vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em seu laço. Rapidinho. Vocês estão ouvindo o que a Karen está lendo, irmãos? Repete de novo, cara, por essa parte aí. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em seu laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram de si mesmos como opressores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Mais uma vez, irmãos, o paizão, né? Alertando o seu discípulo, dizendo: olha, eu vou apresentar, vou falar aqui aquilo que você já sabe, mas eu vou lembrar você alguns cuidados que esse mundo vai tentar seduzir você. Algumas coisas que na sua caminhada
vão tentar atrair o seu coração. Ele começa a falar sobre a riqueza, ele começa a falar de tudo aquilo que é terreno, que traz na nossa vida uma sedução, porque nós somos seduzidos com muitas coisas que são nos apresentadas nessa terra. Amém, irmãos? Não é verdade? E na verdade o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, cuidado, porque essas coisas podem roubar a tua fé. Timóteo, cuidado, que aquilo que eu estou falando para você, no meio do caminho, pode roubar a tua fé. Por isso que no início eu me preocupei em dizer: irmãos, vamos entender a ordem das coisas. Cristo está nos chamando a uma vida com Ele em lugares celestiais. Isso fala que o Senhor quer elevar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Precisamos estar nessa terra, mas entendendo como se mover, como Cristo se move nessas regiões celestiais. Porque os cuidados e as seduções desse mundo, as riquezas, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé. O Alexandre está dizendo que vai fazer aqui essa ministração, essa palestra, esses dias falando sobre destronando Mamon. E você vai perceber nesses dias qual a importância de você tirar o teu coração desse senhorio de Mamon que é liberado sobre a humanidade. Porque isso, irmãos, isso rouba a fé do nosso coração. As seduções e os cuidados, tudo aquilo que é apresentado para mim e para você nessa terra, se nós não guardarmos a nossa fé, isso pode roubar a nossa fé de nós. E o interessante é que no versículo 11, olha o que diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, mais uma vez a fé acompanhada de outras marcas. Amém, irmãos? Olha só: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia. Em algumas versões está dizendo: guerrei a batalha da fé. Porque, irmãos, viver pela fé é uma batalha. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele diz que a carne luta com o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Todos os dias existe uma batalha que nós precisamos vencer pela fé, irmãos. Amém. A fé vai gerar uma batalha todos os dias, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja em qualquer esfera, em qualquer nível. Entende o que eu estou falando? Você vai ser tentado, a sua fé em todo o tempo vai tentar ser roubada de você, porque sem fé você não vai persistir e desenvolver um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Posso você compreender isso nessa noite? Amém. O apóstolo Paulo estava alertando Timóteo, e que essa palavra seja uma reflexão para mim e para você. A nossa fé, se nós formos seduzidos, porque todos nós temos boas desculpas, temos bons argumentos, todos nós trabalhamos, estamos cansados, temos problemas, na verdade. Cuidado com tudo isso, porque se nós não guardarmos a nossa fé, essas coisas podem roubar esse presente que o Senhor nos deu. Desenvolver a fé, irmãos, vai exigir de você uma batalha. Por isso que nós precisamos sair daqui entendendo a importância de ter uma vida de oração. Quando a gente falou assim, fica de joelho, vamos orar, vamos entender o que essa canção está dizendo, irmãos. O Senhor está nos chamando novamente a uma vida de arrependimento. Desenvolver a fé, como está dizendo aqui, acrescentar justiça, piedade, amor, paciência, mansidão. Irmãos, é chegar no tempo onde nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida na palavra, uma vida de consagração. Amém, irmãos? Voltar à simplicidade do Evangelho está falando de desenvolver a fé. Existem pessoas procurando coisas novas, irmãos. A Bíblia diz que Cristo diz: novo e vivo caminho. Amém? É isso? Então, o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, porque as coisas dessa terra podem roubar a tua fé, porque é uma batalha, e nessa batalha você precisa militar com fé. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 4, já estou terminando, versículo 11 e 12.
Filipenses, capítulo 4. Quem achar pode ler, vou tirar tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Leia, Mike, por favor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Amém? Nessa terceira marca que nós estamos falando aqui, de ter uma vida pela fé, que é mudar a sua inclinação daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. Olha o que mais uma vez nós estamos ouvindo aqui. Um homem dizendo o seguinte: olha, eu sei viver naquilo que é pouco. Na verdade, ele estava dizendo: olha, ser rico ou pobre das coisas desse mundo não tem a ver com a espiritualidade ou o grau de fé que nós vivemos. Alguns acham que às vezes ser mais espiritual é ser pobre demais, e às vezes abre mão da provisão e a prosperidade de Deus. E muitos são o oposto. Eles começam a idolatrar e a amar tudo aquilo que eles têm, e aí eles amam mais aquilo que eles têm do que o Senhor. Então, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo: cara, eu ter muito ou ter pouco, eu consigo viver nos dois extremos. Porque na verdade meu coração não está nessas coisas, meu coração está em algo muito além, algo muito maior. Existe algo muito mais profundo e maior que o Senhor quer para a minha vida. Quando ele estava falando de mudar a inclinação, ele estava dizendo para Timóteo: nós precisamos levar esse legado, a igreja precisa ouvir isso. Viver com muito ou com pouco não importa. Irmãos, um homem perseguidor se torna perseguido. Paulo, o apóstolo Paulo, você mostrou a história dele. Um homem rico, de dupla cidadania. Um homem que, se fosse nos dias de hoje, teria mais de 3 faculdades. Um homem que teria um futuro brilhante. Ele abre mão de tudo por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo, em toda a sua vida, ele perde, abre mão, renuncia. Um homem que está falando isso é um homem que teve marcas na sua vida. Ele carregou marcas. Ele sofria por amor do Evangelho. Ele disse: Senhor, se tiver que sofrer aflições por amor ao teu Evangelho, assim eu vou fazer, porque o dia da vitória eu vou me alegrar contigo. Essas coisas, desculpa, irmãos, às vezes falam um pouco mais alto, porque essas coisas mexem com o meu coração. Porque na verdade, irmãos, desenvolver e ter uma vida pela fé, mudar a inclinação daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual, é você amar aquilo que o Senhor está apresentando para você e não aquilo que esse mundo está apresentando. Quando nós somos guiados pelas circunstâncias, nós negociamos a nossa fé, nós abandonamos a nossa fé, nós somos seduzidos a abrir mão da nossa fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ser rico ou pobre, ter as coisas desse mundo. Escute, a tua fé não é medida naquilo que você tem. A tua fé não é medida nos resultados que você tem. A tua fé é medida no quanto você está com Jesus, na vida que você tem com Ele em lugares celestiais. Quando nós conhecemos aquilo que é espiritual, aquilo que está nessa terra nunca mais vai me seduzir e vai te seduzir. Amém, irmãos? Essa é a terceira marca de uma vida, de uma pessoa que quer viver pela fé. E a última marca é que, e é até engraçado essa última marca, quando nós queremos ser uma vida pela fé, nós não vivemos e não depositamos a nossa fé nas promessas, mas nós depositamos a nossa fé aonde essas promessas estão indo. Amém, irmãos? Você vai entender melhor isso agora. Se eu estiver errado, deixa depois corrigir. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Tem só 2 minutos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E alguém abre aí, por favor, em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Vou repetir: 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E alguém abre, por favor, em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo, o sim. Por isso, por meio dele, ele é pronunciado por nós para a glória de Deus.
Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, Cristo, o Amém, é pronunciado por nós a glória de Deus. Alguém achou em Gálatas capítulo 3, versículo 16? Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Rapidinho, irmão. As promessas foram liberadas a... Abraão. Lê, por favor, a segunda parte de novo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ao seu descendente. Por favor, continua. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém, irmãos? Uma vez o Alexandre falou aqui sobre isso. Os fundamentores ensinam sobre isso, que nós não podemos ser guiados pelas promessas, mas sim pelo Deus que libera essas promessas. Amém, irmãos? Precisamos olhar para Ele, olhar para a Sua palavra. Por que isso? Porque se você olhar em todo o Primeiro Testamento, até Cristo, todas as promessas liberadas sobre o povo ou sobre alguém desembocavam em Cristo. Vou repetir: todas as promessas que Deus liberou sobre o povo, liberou sobre a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, essa promessa chegava até Cristo. Sabe por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Essa é a quarta e última marca de alguém que quer viver pela fé. Quando o nosso coração está nas promessas, nós não ansiamos um relacionamento com Cristo. Quando você só vive pelas promessas e você se esforça e você faz tudo e você se entrega pelas promessas, você não foca Cristo. Mas quando você olha para Jesus, quando você quer estar com Ele, está dizendo que Ele é o Amém, Ele é o princípio e fim, tudo começa nele, tudo termina nele. O que significa isso? As promessas vão ser encontradas e vão ser vividas, se forem liberadas para você, no momento que você estiver com Ele. Nós não podemos amar as promessas, temos que amar aonde essas promessas estão nos levando. A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Na verdade, quando o nosso coração está nas promessas, nem sempre o nosso coração estará em Cristo. Mas quando o nosso coração estiver em Cristo, irmãos, as promessas que são liberadas sobre a sua vida e que você vai ter que viver vão acontecer. Viver pela fé não é buscar as promessas, mas é você buscar estar com Cristo em lugares celestiais. E essas promessas vão ser alcançadas. Você quer ver isso? Separei um último texto. Vou lembrar aqui, irmãos, que eu vou ter um monte de texto. Lembrei. Mas é bom, né, irmãos? Hebreus capítulo 6, versículo 2. A gente termina aqui. Bora comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Irmãos, a fé ela precisa ser desenvolvida. E que o Espírito Santo, aquele que está ao nosso lado para nos consolar, nos ajude nessa caminhada de desenvolvermos uma fé que nos leve a esses lugares celestiais. Que mudar a nossa inclinação daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. Que amar mais a Cristo do que as promessas. Que a fé que nós estamos falando nessa noite seja uma verdade em nossas vidas. Alguém achou aí Efésios? Hebreus capítulo 6, versículo 12, pode ler para a gente, por favor. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Em algumas versões diz que através da fé e da paciência nós herdamos as promessas. Amém, irmãos? Que nessa noite o Senhor possa desenvolver a nossa fé. Que o Senhor possa tirar os nossos olhos daquilo que é terreno, daquilo que é desse mundo. Que nós possamos almejar coisas que estão escondidas no coração de Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu quero conhecer aquilo que está contigo em lugares celestiais. Eu quero ir para um lugar maior do que aquilo que é terreno está me propondo. Eu quero ir para um lugar onde o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero ir para um lugar onde o Senhor seja o mediador da minha fé.
Eu quero estar num lugar que um dia eu possa declarar como o apóstolo Paulo: Senhor, eu combati um combate. Eu combati um combate, eu venci, eu perdi. Entende? Eu conquistei, eu não conquistei, eu combati um bom combate. Chegou o tempo de encerrar a carreira, mas eu guardei a minha fé. Eu vou apresentar a minha fé no grande dia e dizer: Senhor, eu guardei a minha fé. Essa semente que Tu me deu, Senhor, eu desenvolvi ela dentro do meu coração. Eu guardei ela como se guarda um tesouro, Senhor. Fiz ela crescer e hoje ela gera fruto para que pessoas sejam salvas e ouçam a palavra de salvação. Que nessa noite nós possamos entender que a nossa fé nos leva ao propósito que o Senhor tem para nossas vidas, o propósito que o Senhor tem para essa igreja. Que cada um de nós possamos cumprir isso, meu Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu queria que o Alexandre estivesse orando com você. Eu posso falar abençoado? Mas eu queria ler um texto com você, sobre o que o Felipe pregou. Tiago 2. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou em outras versões a obra é morta? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé que operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, na qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai saber se a sua fé é uma fé que agrada o coração de Deus se você tiver fé suficiente para sacrificar aquilo que Ele te pede. Sabe o que está dizendo? A gente tem uma condição de que fé sem obras é morta, obra sem fé. Mas a obra que Tiago está falando não é a obra de fazer coisas. A obra que Tiago está falando é a obra de dar a Deus tudo que Ele te pede. A obra que justificou a fé de Abraão deles, sabe qual foi? Dar o seu filho e falar: Deus, a minha fé sustenta que ainda que eu mate meu filho aqui, você é Deus para trazer a existência. Eu quero orar aqui, porque a gente precisa ter uma fé a ponto de dar os nossos sonhos para o Senhor. Você tem muitos sonhos, eu tenho sonhos, a gente tem propósito, todo mundo aqui sonhando com um monte de coisa. Mas a fé que Deus quer gerar em nós é uma fé tão forte que você esteja pronto a abrir mão de coisas que você planeja, de coisas que você ama, de coisas que você chama de mais importante para você, a ponto dele falar assim: Senhor, eu creio de tal maneira no Senhor, que ainda que eu te entregue isso, o Senhor pode trazer a existência melhor para mim. Sabe, Abraão creu que ainda que ele sacrificasse Isaque, essa foi a obra de Abraão. A obra que justificou a fé de Abraão foi: Deus, Isaque é meu filho, é um milagre, é tudo que eu tenho, mas o Senhor pode trazer Isaque à vida novamente. Isso é a obra que justifica a fé. Eu te faço uma pergunta: qual tem sido a tua obra que justifica você dizer para mim que você é um homem de fé? Porque o texto diz também, versículo 18, eu li só o 20, mas o 18 diz assim: aqui, crê, até o diabo crê e teme, mas o diabo não tem fé. Ter fé não é crer. Muitas pessoas creem, mas têm medo de perder para Deus. Muitas pessoas creem, mas não quer sair do seu lugar para perder para Deus. Muitas pessoas creem, mas não sabem abrir mão de nada para Deus.
fé não ama mais a Isaac do que o Senhor. Quem tem fé, meu irmão, não tem nada para si, porque tudo veio daquele que lhe deu fé para conquistar. E talvez você fale assim: Deus, eu não tenho essa fé. E a gente às vezes tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero, cara. Porque o que adianta a gente ficar achando que tem uma coisa que não tem? Isso é pecado. Mas o Deus que nos desafia a ter fé é o Deus que nos ensina a ter fé. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não te desafia a nada que Ele também não te ensine e te dê condições de ter. Não há problema em não ter fé. O que há problema é achar que tem e não tem. Porque Deus também diz no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nessa noite você sai daqui com fé, porque você está ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Essa semana você estava com um cara e falava: cara, você é talentoso, você é capaz de dizer: cara, eu já tentei, já não deu, não sei o que. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você tiver fé, como ele disse, como um grão de mostarda, você vai, olha que coisa linda, o grão de mostarda também morreu para virar uma árvore. Deus o tempo todo nessa mensagem de Filipe está dizendo que fé é ter capacidade de fazer uma obra de sacrifício para que a fé venha justificada. Qual é a obra que justifica a nossa fé? Enterrar a semente. É pegar o grão e falar assim: Deus, você é capaz de fazer desse grão uma árvore. Se o grão ficar contigo é só um grão, mas se você enterrar o grão e falar: Deus, eu tenho fé para você trazer à existência esse grão e fazer dele uma árvore. Tem gente que está morrendo com o grão na mão. Está tudo encaixando hoje. Jesus poderia ter morrido com 5 pãezinhos, matado a fome dos seus discípulos, deixado 5.000 pessoas com fome. Mas ele dividiu o pão. Ele teve fé para fazer aquilo multiplicar. Você precisa ter fé e começar a sacrificar tudo aquilo que precisa crescer. A gente não entrega para Deus o nosso pior, a gente entrega para Deus o nosso melhor. Eu entrego essa igreja para Deus hoje. Porque se ela for minha, ou eu ser o pastor, dono da igreja, vai acontecer de eu ficar nessa salinha 400 anos. Mas se o Espírito Santo resolver vir aqui, encharcar isso aqui de água, daqui a pouco isso aqui explode e a gente ganha essa cidade. Eu tenho fé para dizer: Deus, seja tu o pastor da igreja. E você? Quero orar por isso. Eu quero que essa semana você faça obras que justifiquem a sua fé. Obras que justifiquem a nossa fé. Obras de sacrifício. Vamos orar por isso. Olha essa luz aí, em nome de Jesus. Pela fé eu consigo ver o que não posso ver e ir além da esperança que meus olhos podem ver. O Espírito Santo. Pela fé eu faço o mar abrir, montanhas se dissolvem e eu adoro, o Rei dos Reis. Com toda a minha força te buscarei. Só o justo, e o justo viverá em tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Senhor, tu és o Deus de Abraão, és
como eu também preciso dessa fé, Senhor. Senhor, eu aqui estou diante do Senhor, junto com meus irmãos aqui, Senhor, na congregação dos santos, dizendo, Senhor, como nós precisamos crescer em fé, Senhor. Como nós precisamos desenvolver essa fé inabalável em nossas vidas, Senhor. Eu quero dizer aqui, Senhor, quero denunciar o medo nas nossas vidas, Senhor. O medo que muitas das vezes, Senhor, nos impede de crescer em fé, Senhor. Ó Senhor, eu quero denunciar aqui toda a ansiedade que muitas das vezes tira, Senhor, nossa fé, Senhor. Ah, Senhor, eu quero denunciar aqui, Senhor, as nossas preocupações, Senhor. Quero denunciar aqui, Pai, os sonhos que nós temos, que às vezes impede de sonhar os teus sonhos, toda a obstinação do nosso coração, Senhor. Mas existem pessoas aqui que precisam de um milagre que só a fé pode promover, Senhor. Existem portas, Pai, que precisam ser abertas, que só podem ser abertas pela fé, Senhor. Existem caminhos que precisam ser construídos onde não há caminho, Senhor. Existem desertos que precisam ser aplanados, Senhor, onde só a fé pode aplanar, Senhor. Existem rios, Senhor, que precisam jorrar águas que só o Senhor pode fazer jorrar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, existe restauração na nossa vida que só pode acontecer mediante ao Senhor, Deus. Por isso nós queremos te dizer, cumpre sobre nós essa palavra que diz que a fé vem para ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a fé vem para ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu oro agora, Jesus, por mim e por cada irmão que aqui nesse lugar está, Senhor, que precisa ser avivado na fé, Senhor. A fé cresce, mas ela também estaciona. A fé cresce, mas ela também atrofia, Senhor. Eu te peço que o dom da fé nos visite, Senhor. Que a vida de fé nos visite, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa semana possamos exercer fé, clamando e profetizando, Senhor, sobre tudo aquilo que precisa de mudança, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sabe, as asas do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo te envolva, te guarde, te enche de paz, você e a tua casa. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti, te enche de paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, galera. Valeu.